Paz do Senhor. Amém. Essa alegria imensa que sempre invade o nosso coração quando aqui estamos convosco. Sinto-me em casa. É a casa do nosso Pai, não é? E por isso esse prazer, essa alegria tão grande de estar aqui convosco hoje. Uma surpresa muito agradável quando nós entrávamos e eu sempre pensando em um grupo de varões, os valentes de Davi, mas aqui chegaram também as valentes de Débora, não é? Chegando e ouvindo esse som angelical. Falou, os homens não cantam tão bonito assim. E elas cantaram, depois começaram os homens e eles cantam bonito também, né, irmãs? Coisa gloriosa. Enfim, o que nós temos aqui é um jardim de Deus. Que outra coisa podemos dizer? Quero agradecer meu querido, caro, grande amigo, pastor Samuel, por haver-nos estendido essa oportunidade de estarmos aqui convosco, a liderança desse trabalho. E é sempre para mim um prazer, um privilégio muito, muito grande. Muito obrigado, meus amados irmãos. Amém? Podem sentar, meus queridos. Glória a Deus. Aleluia. Sabemos que hoje foi difícil para muitas pessoas, assim como para nós, alcançar chegar até esse lugar pelo mar de carros. Eu não sei o que aconteceu, que todo mundo resolveu sair de carro hoje, hein? E tendo os irmãos aí chegando junto e cada um fazendo sua queixa, botando a sua queixa, porque é verdade, irmãos, tá? É difícil, não é? E mais a minha oração por vê-los naquele tempo que corresponde a vocês, será um tempo assim para pelo menos quantas mil almas? Almas podem ser até 100 mil, 200 mil, 500 mil almas, né? O problema são os corpos que vêm com elas, né? Que não cabem muitas vezes. Mas como a alma não pode vir sozinha, nós precisamos de um tempo físico também que seja compatível com a bênção que vocês têm recebido e dado, contribuído com essa cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? Amém. Muito bem. Quando eu pensava e orava sobre o tema que vocês têm, mas esforçai-vos e não desvaleçam as vossas mãos, lembrava de quantas vezes Deus falou isso, dirigiu essa palavra a homens e a mulheres que precisavam receber de Deus. Porque quando a gente ouve das pessoas, ouve dos outros, ouve de algum outro ser humano tão frágil como nós, e uma luta e uma tentativa como a nossa, e que de fato tem batalhado por alcançar certos objetivos que estão pela metade, que não foram alcançados, a gente diz, estamos na mesma luta, não é meu irmão, não é minha irmã, vamos orar uns pelos outros, assim é. Mas quando a gente ouve do Todo-Poderoso uma palavra como essa, esforçai-vos, nós sabemos que dele não vem a palavra de um homem limitado como somos nós, de uma pessoa limitada como somos nós, senão que vem do Senhor Deus onipotente, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Note bem, a palavra onipotente é uma palavra composta que nos determina isso. Ele tem o poder e tem a autoridade. Alguém pode ter autoridade, mas não ter o poder. Outros têm o poder, mas não têm a autoridade. Por exemplo, se um policial fardado lhe ordenar que você pare o seu carro, o seu veículo, ainda que ele seja um veículo bem possante, ele lhe ordenar, a autoridade que ele expressa através da sua farda vai lhe dizer que você tem que parar. Mas se você não quiser parar, é melhor que ele saia da frente, porque você vai passar, não é isso? Agora, se um trator atravessar no seu caminho, ainda que você não queira parar, terá que parar. Agora, nenhum trator tem a autoridade de mandá-lo parar, mas se for um trator conduzido por um policial, ele lhe dirá pare, e é melhor parar, porque senão ele vai parar, não é? Imagine só, a gente pensando nessas coisas tão pequenas, imagine quando pensamos no nosso Deus, na grandeza dele, no poder dele, na autoridade que ele tem. Quando Deus manda, ele não pede licença para ninguém. Quando Deus quer, ele não pede caminho para ninguém. Ele faz o caminho, ele abre o caminho, ele faz acontecer, porque ele é nosso Deus, o Deus onipotente. E que maravilha ouvirmos a palavra do Senhor quando nos diz, esforçai-vos, quando é Ele quem diz. Em muitas ocasiões o Senhor falou. E eu pensando nisso e ouvindo tantas situações que nós estamos vivendo, a crise econômica do nosso país, a crise política do nosso país, crise em todo o mundo, pessoas meio apavoradas por essa crise. Eu vou dizer aos irmãos,
Eu acho que nos meus anos de vida e nos países onde eu passei, o Senhor me deu o privilégio de chegar nesses países, onde eu fui morar, não é? De chegar nesses países já em crise. Então eu não sei, eu acho que eu já me acostumei com esse negócio de crise. Eu não consigo entender às vezes a aflição de outras pessoas quando eu vejo, às vezes eu estou aflitas, mas tenho que ter esse sentimento com os nossos irmãos do que é que está acontecendo, quantas pessoas estão nesse momento perdendo as suas propriedades, perdendo os seus veículos, as suas aquisições, seu crédito, perdendo o trabalho, empresas estão fechando. A gente ouve só notícias que mostram isso. Já tomou lugar dos assassinatos, dos crimes. Já o crime é contra a própria sociedade, sente-se tão perturbada diante de tal situação. Mas quando nós vimos a casa do Senhor, nós escutamos dizer uma coisa, de que o Senhor nos escolheu para sermos um povo. E nós não somos aquele povo que está do lado de fora. Ainda que nós façamos parte daquele povo, porque aqui na terra estamos, como Jesus orou, dizendo: Pai, não peço que os tire desse mundo, mas sim que os livre do mal. Aleluia! Esta oração de Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, esta oração tem valor no dia de hoje. Pai, não é hora ainda que eles saiam do mundo, porque na hora que tivermos que sair desse mundo, o mundo já não nos verá mais aqui. Mas Ele quer, o Senhor quer e espera que nós estejamos aqui cantando, porque lá seguiremos cantando. Aleluia! Por aquilo que Ele é. Então é um treinamento quando nós começamos nessa terra. Eu costumo dizer isso. Aqui na terra as pessoas podem ver já o seu inferno, o seu céu. É tão comum, acho que você já ouviu alguém dizer alguma vez na sua vida, alguém dizer assim: a minha vida é o inferno. Essa pessoa está errada. A vida dela é de fato o inferno, porque tudo que vive sem Deus é um inferno, não é isso? Mas assim como todos os que vivem sem Deus vivem um inferno, aqueles que vivem com Deus vivem um céu. Pronto. Então nós já temos um céu aqui e outro lá. Amém? E nós vamos começar o nosso treinamento. Aleluia. Nosso treinamento, porque hoje, como diz Paulo, somos chamados, João, filhos de Deus. Mas amanhã nem sequer sabemos o que haveremos. Olha, irmãos, que coisa tremenda. Hoje, filhos, amanhã não sabemos o que haveremos. Olha, irmãos, isso é profundo. O que haveremos dizer? Que coisa linda. O que haveremos dizer? Então nós precisamos, o que Deus nos chama é a começar a celebrar a nossa vitória, a nossa festa, agora já. Você já sabe disso, já me expressei, porque eu me expresso todas as vezes que prego sobre isso. Não sou muito simpatizante em ouvir aquelas pessoas, ou aquelas pessoas que costumam dizer: a tua vitória vai chegar, a tua vitória vai chegar. Ela já chegou, amém, irmãos? Já chegou, lá na cruz ela chegou. E na ressurreição de Jesus Cristo está a nossa vitória, aleluia. Somos mais do que vencedores. Paulo não disse seremos mais que vencedores. Ele deixou bem claro: somos mais que vencedores, amém? Da luta pela qual estamos passando. Meus amados irmãos, o texto que eu gostaria que nós lêssemos hoje, não tenho muito tempo, eu sei disso. Amanhã é dia de trabalho para todos, espero eu. Capítulo 37 de Ezequiel, no livro de Ezequiel, capítulo 37, uma passagem bastante conhecida, mas que sempre foi muito importante para a minha vida, porque eu me lembro de uma ocasião, aliás, em 2 lugares onde eu fui fazer obra missionária, onde não havia igreja. Ao chegar naquele lugar, esses foram, o pastor Samuel, compartilhei isso, né? O que disseram para mim, 2 lugares. Eu cheguei fora, cheguei em um vale, chamado Vale de São Fernando, Los Angeles, disseram para mim a mesma coisa: esse vale é chamado do Vale dos Ossos Secos, porque nada prosperava ali. E eu me senti profundamente desafiado, né? Como um Davizinho ali diante de um Golias, dizendo: você não vai fazer nada, você sai daqui derrotado. Eu falei: Deus, esse é o grande momento, né? Ou o Senhor está comigo para que eu saiba que o Senhor me enviou, porque naquele tempo eu não sabia de quem ele tinha, ainda estava provando. A gente tem que chegar um momento da nossa vida que tem que parar com as provas, né? Tem muita gente fazendo prova todo tempo, né? A vida inteira fazendo prova. Fazendo uma prova com o Senhor, agora estou dando outra prova com o Senhor, fazendo outra prova com o Senhor nunca passa de ano, né? Deixa ele passar de ano, né? Ele já se formou mais tempo, né? Se pós-graduou, tem doutorado, tem tudo, já passou toda a prova, não é? Mas ninguém vê se ele vai ter prova com o Senhor. Não precisa mais disso, irmãos. É só a gente confiar que Ele tem tudo em suas mãos, não é? Seguimos o que o Senhor tem para falar nas nossas vidas. Diz a palavra do Senhor, capítulo 37. Vamos direto ao nosso tema para que nós possamos terminar a tempo. Capítulo 37, versículo 1.
disse assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim do Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis, e poreis os dedos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7: então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso, e olhei, e eis que vieram os nervos sobre eles, e cresceu a carne, e cedeu-se sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, ao filho do homem, diz o espírito: assim diz Jeová, o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele ordenou. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Aleluia. Glória a Deus. Aqui está o Senhor mostrando mais uma vez mais a especialidade dele: ir na contramão de tudo aquilo que é natural, o Deus do sobrenatural. Esse é o Deus a quem nós servimos. Interessante que o Senhor sempre falou as palavras mais contundentes, mais profundas, mais desafiadoras em tempos de crise, quando o povo de Israel vivia em tempos terríveis. Nessa ocasião, como vocês bem sabem, Ezequiel foi contemporâneo daqueles que, saídos, levados, conquistados, vencidos, derrotados pela Babilônia, foram levados então em 3 grupos diferentes, foram levados para a Babilônia, e Jerusalém quedou completamente destruído, seus muros caídos. Os irmãos sabem de toda essa história. O final dessa história a gente também sabe, quando a gente se lembra daquele grande homem, aquele grande líder, chamado Neemias. O homem que começou, continuou e terminou uma obra. Olhe bem, o Senhor deu a esse homem o privilégio de ver todo o projeto feito, do princípio até o fim, Neemias. E nós sempre olhamos e consideramos Neemias como esse grande homem, como esse grande líder. Nós só não podemos esquecer jamais de que antes que o Senhor enviasse Neemias para Jerusalém, naquela situação de destruição, naquela situação caótica, ele enviou Esdras, um sacerdote. E Esdras, quando chegou naquele lugar, o que ele fez? Ele fez restabelecer o altar, o culto a Jeová. Por quê? Porque se não existe fé no coração, não existe nada que possa acontecer do lado de fora. Jesus Cristo já mostrava para nós, quando ele iniciava o seu ministério público, no seu primeiro sermão registrado nas Sagradas Escrituras, capítulo 6, versículo 33, lá do livro de Mateus, quando ele diz: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Quando nós sabemos a prioridade da nossa busca, e nós entendemos que se arrumamos, se consertamos, se ligamos plenamente, o vertical, o horizontal se arruma sozinho, as coisas à nossa volta se arrumam sozinho. É a cruz, Jesus ligando o vertical, e aqui as suas mãos em seguida dizendo: elas estão aqui para operar por vós. Aleluia. Conserte, arrume, sempre isso, pensando nisso. Eu arrumo o vertical, e o horizontal é por conta dos braços poderosos dele, da mão poderosa dele. E é isso que ele nos chama. Ele chamou o povo de Israel para que esse povo que estava em Jerusalém cresce em um projeto de Deus, num projeto que estava no coração de Deus. Isso eu gosto tanto de lembrar. Quantas vezes nós provocamos um momento, se podemos assim dizer, com a permissão do Senhor, um momento cômico nos céus? Qual é esse momento cômico? É quando nós nos apresentamos diante de Deus e levamos a Ele a lista dos nossos planos, e apresentamos ao Senhor planos lindos, planos bonitos, planos maravilhosos, planos que nós consideramos todos eles para a glória de Deus. Entregamos para Deus e pedimos: Senhor, abençoe esses meus planos. Me parece que nesse momento lá no céu é um momento cômico, quando Deus tem que sorrir um pouquinho junto com os anjos e dizer assim: tadinho, ele pensa que esses planos deles ficam no chão. Na verdade, o Senhor não abençoa planos, o Senhor abençoa vidas. Os planos os tem Ele em suas mãos, planos para as nossas vidas. Aleluia. Ele tem. Quando nós depositamos a nossa confiança, quando nós depositamos o nosso coração e a nossa vida nas mãos de Deus, Ele começa a trabalhar, Ele começa a abrir os
caminhos e mostrar, revelar os seus planos para as nossas vidas. Ele revela de maneira clara. E eu acredito, irmãos, que este congresso, este culto, esta noite, não é outra, senão que uma vez mais o Deus Todo-Poderoso manifestando-se a nós, a mim e a você, a cada um de nós, de uma maneira extraordinária, por aqueles que estão passando neste momento uma dificuldade, ou conhece alguém que por ela está passando, não importa qual seja a área. O Senhor disse, desde os ossos, aleluia, desde os ossos, não importa de onde vem a situação de uma vida. Osso simboliza o quê? O término de tudo, morte, acabou, terminou, é isso, tudo acabou. Irmãos, e essa coisa de tudo acabou, ela é muito séria, porque tem muitas pessoas reclamando tanto da vida. E eu contei aqui uma história que eu já contei para vocês, eu me lembro bem que contei, mas não me canso de contar essa história. Qual é? Daquela irmã que veio me pedir oração desesperada em uma ocasião. Não sei se você estava aqui o dia que eu contei essa história, você não se esquece dela. E eu lhe peço que, por favor, não se esqueça. Daquela irmã que veio desesperada me pedir oração, dizendo, pastor, eu já não aguento mais as situações que eu estou vivendo. Tenho problemas de saúde, tenho problemas na minha casa, com meu marido, com meus filhos, tenho problema no trabalho, tenho problema de todo lado. Eu disse, irmã, vamos conversar. Ele disse, não quero conversa, eu quero oração. O Senhor olha agora e resolva tudo. Quanta gente gosta das coisas assim fáceis, né? Rápidas, né? Ligeiras. Agora mesmo, pastor, olha e resolve. Ele gosta disso, irmão. E para isso põe um copo d'água em cima da televisão, do rádio, do que for, né? Até do celular, bota o telefone. Mas ele resolve o problema, aquele copinho d'água, aquele lencinho de copo. Irmão, agora a gente anda por aí, tem lugares que entregam pra gente uma toalhinha pra gente pregar. E eu pregava aquela toalhinha e me enxugava com ela, porque eu transpiro bastante. Não é que eu brilho, eu transpiro, não é? Então, eu usava aquela toalhinha, até que um dia eu descobri que os irmãos guardavam aquelas toalhinhas todas dentro de um quarto, dizendo que a unção estava ali. Eu disse, não, irmão, aí é só suor mesmo, isso cheira mal. É melhor lavar isto. A unção vem é do trono de Deus. O nosso espírito de Deus não é o suor de um homem, não é o paninho de um homem, é a mão poderosa do Deus. Aleluia. Esta irmã disse, pastor, eu quero oração para que esses problemas da minha vida se terminem. Eu não aguento mais esses problemas, não aguento mais viver assim. Eu falei, pois não, irmã, mas a irmã pode esperar que ela disse, não, pastor, se o senhor não orar por mim agora, eu saio dessa igreja e não volto mais aqui. Diante dessa ameaça, eu não queria que ela fosse embora. Eu disse a ela, não, irmã, então não aqui que vamos orar. Então reuni alguns irmãos e vamos orar. E aí foi me lembrando o que ela falou, e enquanto eu ia orando, o Senhor abençoou a séria, tanto problema de saúde, problema na coluna, problema no coração, ela tinha tanto problema. E foi falando, e eu comecei a me sentir mal com o problema dela, daí eu comecei orando, e falando. E à medida que eu ia orando, ela estava chorando, os irmãos à volta também bem comovidos com tudo aquilo. Quando eu finalizei aquilo que eu podia lembrar na minha memória e tantos problemas que ela tinha, ela disse, Senhor, ela disse, nossa, eu já não aguenta mais isso, Senhor, não aguenta mais conviver com essa situação. E ela disse, amém, Senhor, não aguenta mais. Então eu te peço uma coisa, Senhor, nesse momento, eu te peço, leva, Senhor, a tua serva. A hora que eu oro assim, a irmã abre dois olhos desse tamanho, arregala os olhos, olha para mim e fala, tá só orando para morrer. E eu disse a ela isso, né? Que jeito existe alguém viver nessa terra sem enfrentar problemas? Se quer continuar vencendo, vai enfrentar um por um e vai vencendo. Essa é a nossa condição de vida. Não que nós tenhamos problemas, temos. E às vezes os nossos problemas e nossas dificuldades são maiores do que aqueles que estão no mundo. Mas uma coisa nós sabemos, que não olhamos para Deus dizendo, Senhor, olha quão grandes são os meus problemas, mas nós olhamos para o problema e dizemos, problema, olha quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Meus amados, na Califórnia, precisamente em Los Angeles, existe um cemitério. Esse cemitério é muito famoso, ele chama Forest Lawn. E nesse cemitério estão vários artistas, entre eles um que vocês ouviram falar bastante, chamado Michael Jackson. Esse já foi também. E ele se enterrado nesse cemitério. Esse cemitério é turístico. Muitas pessoas, porque é muito bonito. A visão de morte de um americano é diferente. Hoje aqui no Brasil tem mudado bastante, graças a Deus. Mas antigamente, quando você entrava em um cemitério aqui no Brasil, a gente se não sentia medo, se sentia mal, né? De tanto cheirar aqueles tóxicos, de tanto vela queimando e coisas assim. Mas lá não, é tudo tão bonito, porque eles realmente é parte já da cultura. Eles acreditam na ressurreição, eles acreditam na vida do Senhor Jesus Cristo. Então os cemitérios também são diferentes, são pontos turísticos. Eu me lembro que uma vez meu sogro foi nos visitar e eu levei ele para conhecer esse cemitério. A princípio ele se resistiu, como qualquer pessoa se resistiria. Você gostaria de conhecer um cemitério em Los Angeles? Não. Mas
Chegando lá, ele ficou pasmo com ver aquele cemitério tão lindo, né? Só que lá dentro existe também um museu. Esse museu é bem grande, então existem muitas pinturas sobre a ressurreição. Entre elas, passa lá um tipo de um filme, pastor, é muito linda. É uma tela enorme que pega quase toda essa parede pintada. Ela é totalmente pintada, desde a criação do homem até a morte de Jesus Cristo e ressurreição. É coisa bonita. Então a pessoa entra, as luzes vão se acendendo e ele vai narrando a história da criação, e vai narrando toda a história, até chegar em Jesus Cristo e chegar na ressurreição. Muito bonito. Só que quando nós saímos de lá, havia algumas estátuas desses quadros, e havia um quadro que chamou muita atenção do meu sogro, e ele parou e ficou olhando aquele quadro, e eu passei de longe, olhei, e vi aquele quadro, e era realmente estranho, irmãos. O que era? Eu acho que era mais ou menos a visão, não igual, porque Ezequiel foi muito mais traumática, mas a visão que eu tive naquele momento foi terrível. Por quê? Porque era uma caveira, irmãos, tão bem pintada. Linda caveira, não sei se existe caveira linda, mas ela era muito bem pintada. Mas era só o crânio de um homem. Ela não tinha outra coisa, os ossos apenas, mas tinha os olhos. E aquele era pintado daquele jeito que o artista sabe fazer, que eu não entendo nada disso, mas eu sei que funciona desse jeito. Que o olho dele, conforme você vai andando, parece que o olho daquele bicho vai acompanhando a gente, sabe? Ele anda pra cá e o olho vai atrás, ele vai pra trás, ele se abaixa, o olho abaixa. É um jogo que eles fazem lá na pintura, eles sabem disso, os artistas plásticos, né? Sabem fazer isso. E eu passava e aquele olho daquele bicho olhava pra mim, eu ia pra lá, olhava pra mim, eu ia pra cá, olhava pra mim, né? Aí me chamou a atenção, eu olhei bem para aquele quadro e vi que tinha alguma coisa escrita ali embaixo. Aí eu fiquei curioso, né? A gente é sempre assim, né? Movido por curiosidade. E eu me aproximei, e quando eu fui me aproximando dos olhos dele, olhou para mim. E aí ali eu li o que ali estava escrito. E o que estava escrito? Estava escrito assim: um dia eu fui como você, mas um dia você também será como eu. Não me agradou muito. Mas é a realidade. Quando alguém me pergunta, eu tenho medo da velhice, eu não quero ficar velho, eu digo, morra jovem. É tão fácil, né? Uma pessoa já não sei mais o que fazer para emagrecer, morra. Você fica magrinho rápido. Existem maneiras, né? Irmãos, mas diante dessas situações que podem ser cômicas, que nós os crentes podemos brincar, porque nós se encantamos tirando a cirandinha à volta da morte, à volta dos túmulos. Por quê? Porque nós acreditamos que a morte já foi vencida e nós já passamos da morte para a vida. Falar sobre morte sem medo algum. Por quê? Porque o Senhor nesse lugar não é a morte, o Senhor nesse lugar é a vida. Nós temos essa vida, que coisa maravilhosa. Só que Ezequiel não sabia disso, irmãos. Quando ele entrou, ele viu aquele mundo de ossos. Irmãos, que cenário. Eu não sei se você já tentou fazer isso alguma vez, mas isso é uma coisa que eu faço costumeiramente. Quando eu leio um texto bíblico, irmãos, eu trato de me envolver. Eu quero sentir o que a pessoa está sentindo, eu quero viver o que ela está vivendo, e às vezes alguém me pergunta para mim, pastor, quanto tempo o senhor demora para preparar um sermão? Eu respondo 40 anos. Porque faz 40 anos que eu leio esse mesmo texto, e esse mesmo texto toma meu coração cada vez. E eu tento me envolver com Ezequiel. Eu acho que eu não consigo sentir o que ele sentiu, mas eu tento. Eu tento ir com ele. Irmãos, o Espírito de Deus o levou a um vale de ossos secos. Que pensa esse Espírito, irmão? Sempre se espera que o Espírito de Deus nos leve a montanhas, a coisas lindas, a coisas maravilhosas. Olha onde Deus foi levar o homem. No meio de ossos secos. Aí está, irmãos. Muitas vezes as pessoas pensam, porque eu sou um cristão, eu não tenho problema com a crise, não vai acontecer nada comigo. Não, irmãos. Às vezes essas situações nas nossas vidas são boas, elas nos fazem bem para nós. Para outras pessoas eu não sei, elas levam ao suicídio, ao desespero, separação de casais, famílias que se destroem. Por quê? Porque vivem esses momentos que pressionam a sua vida, mas para nós é diferente. Por quê? Porque é um tempo de reflexão, é um tempo de aprendizado, é um tempo de lembrarmos da nossa dependência de Deus. Quando as coisas andam muito bem na nossa vida, às vezes começamos a nos esquecer de Deus e até nos vangloriarmos. É porque eu sou inteligente, eu estudei, eu fiz, eu trabalho bastante, eu durmo pouco, eu faço muito, eu sou o cara, e daqui a pouco já quer que o Roberto Carlos faça uma música para ele também. Esse cara não é mais ele, sou eu, né? É terrível. Então às vezes tem essa situação que a pessoa começa a tomar o seu coração, ser tomado desse espírito, dessa vanglória. Mas então nós precisamos passar por situações, por vales como esse, para podermos entender quem é o nosso Deus. Ele não nos desampara. Isso que é o mais lindo ainda, que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo, aleluia. Oh, Ricamalabachai, que coisa gloriosa. O Senhor leva Ezequiel, e olhe bem,
falou, respirou, se mexeu, está vivo, ainda tem possibilidade, não é? Ou seja, aquele que estava naquele vale de ossos secos, ali já não havia mais esperança nenhuma, acabou tudo, tudo terminou ali. E foi assim que o Senhor levou Ezequiel para ter esta visão: montanhas de homens acabados, de pessoas acabadas, um mundo de ossos secos, ossos secos. Que visão macabra, não é? Terrível, olhar para aquela coisa, não era nada fácil. Eu imagino que Ezequiel, quando chegou, ficou impactado com tudo aquilo. Que muitas vezes, quando a gente lê um texto, a gente acha que Deus já fala, já resolve, já vai embora. Não, não é assim. Deus permite que a pessoa entre em reflexão. Eu acredito que ele largou Ezequiel nessa visão, olhando aquilo, vendo aquilo e pensando um pouquinho. Quem sabe ficou ali, sai de fora, estou fora. Mas era um vale. E ele estava no meio. Por mais que ele se mexesse daqui, dali, para todo lado, para cada lado que ele olhasse, era a mesma coisa. Era morte, destruição, caos. Tudo acabou, tudo acabou. Ezequiel olhou para todo lado, tudo acabou. Quando ele viu naquele vale que tudo havia acabado, ele ouve uma voz que vem de onde, irmãos? Vem de onde, irmãos? Vem de onde, irmãos? Aleluia! Aleluia! Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro é do Senhor. E Deus os céus. Que coisa gloriosa. E naquele momento o Senhor lança um desafio sobre Ezequiel. E qual é o desafio que o Senhor lança? Ele faz uma pergunta. Irmãos, como Deus se especializa em fazer-nos perguntas, perguntas que nós precisamos estar respondendo todo o tempo. Irmãos, pensando sobre isso. Eu me lembro que quando eu era jovenzinho, nós temos um grupo, desse grupo o pastor Samuel participou algumas vezes. Esse grupo era muito travesso, ele era muito estudioso, muito comportadinho, para andar com a gente. Então, na verdade, a nossa turma todinha, acho que o mais comportado era ele. O resto era, parecia um vale de ossos, era seco, batia por todo lado. Eu me lembro que nós saímos, irmãos, e uma coisa que a gente buscava de um lado para o outro, buscava desesperadamente, porque como a gente não era comportadinho, dizia assim: bom, ninguém pode com a gente, só Jesus. Ele ia atrás de Jesus, né? Então, a gente andava em grupos, íamos orar por certos lugares. Eu me lembro, em uma ocasião, estava na casa de um amigo, e nós havíamos jejuado todo um dia, irmãos, e orado aquela noite, até tarde da noite orando. Nós queríamos uma experiência com Deus. E eu me sentia muito aborrecido, porque às vezes quando nos reunimos aquele grupo de amigos, cada um contava o seu testemunho. E um ia contando, fui um culto de oração e o Senhor falou comigo assim. O outro, o Senhor falou comigo assim, o Senhor falou comigo assim. Eu ficava, Deus me fala, o que aconteceu? Né? Irmãos, eu ficava realmente dentro de mim, eu ficava tão triste. O que é que será que ele não fala comigo? Ele não fala. Aquele dia eu jejuei, irmãos, o dia inteiro nós jejuamos. Vamos dormir sem comer, dormindo, orando. Ou seja, vamos dormir, antes de dormir, oramos muito. No outro dia pela manhã, eu ia para uma igreja, estava trabalhando na construção da igreja, ajudando lá. E eu falei, eu vou para lá agora, meu amigo foi do outro lado, nem lembro aonde. E fui saindo e pensando naquilo, eu falei, Deus, por que o Senhor não fala comigo, né? E aí eu ouvi aquela mulher falando em mim, falou assim, por que você quer que eu fale com você? Mas o Senhor fala com todo mundo e não fala comigo? Por que o Senhor não fala comigo? Aí ele falou assim, mas quem falou que eu não fala com você? Eu falei, eu nunca ouvi toda oração que eu vou, o Senhor fala com todo mundo, meus amigos vêm contar, e comigo o Senhor nunca fala. Ele falou assim, você está respondendo isso para quem agora? Ele estava tão revoltado, mas tão revoltado contra quem? Contra Deus. E esse jovem falou tudo que ele queria falar, e ele ia dando corda para ele. Não, mas Deus não é tão ruim assim, não. Porque Deus deixa aí, Deus permitiu, Deus permitiu aquilo, Deus permitiu. E conclusão, ele falou, por isso eu não creio em Deus. Mas se não crê nele, não, mas está falando dele até agora, você está com nada de quem então? Não é? Você não tem jeito, irmãos. O homem corre para um lado, o homem corre para o outro, o homem reclama de um lado, reclama do outro. Mas o nosso socorro só vem de um lugar. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Irmãos, parece simples a pergunta. Mas, por favor, irmãos, coloque-se no lugar de um Ezequiel. E quem sabe Deus deixou ele passar uma tarde, quem sabe um dia inteiro, quem sabe quantos dias. A Bíblia não fala em dias, por isso a gente não pode dizer que foram dias. Mas quanto tempo a gente não sabe, sentado olhando aquele negócio com medo, apavorado, e pensando bem naquele caos, aquela coisa terrível, de repente vem Deus e fala, filho do homem, poderão viver estes ossos? Irmãos,
o bonito aqui, o mais lindo aqui, é o que eu acho que é a grande lição que nós podemos aprender, é a resposta de Ezequiel. Qual a resposta, irmão? Olha que resposta linda! Eu não sei, mas tu o sabes, aleluia! Mas tu o sabes, quantas vezes não deparamos com situações que nós dizemos, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, eu não sei onde ir, eu não sei mais o que fazer, eu não sei, mas nesta noite o Senhor está dizendo, mas eu sei, mas eu sei. E que coisa linda, irmãos, e que coisa linda, o que é que o Senhor manda Ezequiel fazer? Olha bem, que coisa linda, que nós prestamos atenção e vemos isso, que mesmo no meio de um caos, esse homem pôde ser sensível o suficiente para ouvir a voz de Deus, porque nesse momento a gente ouve a nossa voz, ouve a voz da nossa frustração, ouve a voz de pessoas que dizem, ei, a coisa está feia, que você já não vai adiantar nada, a tua família já era, o teu trabalho já foi, essa tua enfermidade não tem jeito, essa situação não vai mais, a tua família, o teu filho, já está no mundo, acabou tudo, irmãos, aleluia. O homem pensa que acabou, o homem vê como terminou, o homem vê, irmão, mas não é homem quem dá a última palavra, sempre será o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos traz aqui nesta noite. Aqui nesse dia, para te dizer umas simples coisas que o Senhor disse para ele. Então o Senhor me disse Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, fala com eles. Olha, vou falar com o moço, só Deus manda fazer umas coisas, né, irmão, que a gente não entende. E o mundo não entende quando a gente fala que a gente ora a Deus. Eles dizem, mas onde está o Deus, né? Ainda que fosse uma imagenzinha, foi qualquer coisinha aí, um trenzinho, só para você olhar para ele e pensar, não é? Não é assim que muita gente no mundo pensa. Você tem uma coisinha ali para apalpar. E tem gente que até hoje anda com isso aí, pega aquelas coisas do judaísmo e coloca ali, pega no candelabro e fica segurando aqui. Sempre aquele. Não entendi, entendeu? Eu não entendo, é como Paulo também não entendeu, ele disse, eu não entendo vocês que saíram da lei e querem voltar outra vez. Vocês têm a graça do Senhor, vocês têm o Espírito de Deus. Aleluia! Que coisa gloriosa! No meio dessa tribulação, o Senhor diz para ele, profetiza. E profetiza o quê? E o Senhor vai dizendo para ele, isso. Pois isso. É isso, irmãos, é a sua palavra. É a sua palavra. Deus fala o que eu te dou, fala o que eu te mando. Não fique você repetindo, o mundo está desastrado. Não fique ouvindo da terra o tempo todo, que é da antena, que é não sei de onde que ele é. Cada um está falando de mais miséria que o outro, mais desgraça que o outro. Não, ocupa o teu tempo e o teu coração com as coisas de Deus. Enche o teu coração da graça do Senhor. Por quê? Porque a boca só fala do que está cheio o coração. O mundo está cheio de temor, o mundo está cheio de terror, o mundo está desesperado, por isso o mundo só fala nisso. Mas nós, irmãos, que entre nós, que em qualquer lugar, possamos cantar, salmodiar, louvar o nosso Deus, cantar no meio da prisão, aleluia. Eu lembro que em uma ocasião em nossa vida, meu pai foi um empresário, graças a Deus, muito próspero. Mas em um tempo da sua vida ele passou também por uma crise junto com o Brasil. E a empresa dele faliu. E de um homem que tinha uma empresa com 250 funcionários por aí trabalhando, nós fomos morar em uma casinha que era de um quarto e cozinha, lá em um canto aí de São Paulo. Uma casinha muito simples. E foi muito difícil, eu era muito pequeno, para mim não fazia diferença nenhuma. A casa era grande, era pequena, para mim era tudo grande, né? É pequeno, é grande pra gente. Você já tiveram essa experiência, né, irmão? Eu morava em uma rua comprida, agora de adulto chega lá, é pequenininha. É só árvore que cresce, né? O resto tudo é enorme, parece que a gente só que cresce, o resto tudo é pequenininho. E nós estávamos morando nessa casinha, então era o quarto aqui, logo tinha a cozinha.